Olá, meu nome é Rogério Chinem e você está aqui no Money Talks, Doc to Doc, onde a gente vai comentar sobre temas relacionados a finanças e investimentos aqui no canal Espiral da Prosperidade. E hoje a gente vai comentar primeiro sobre o primeiro livro da série aí que a gente vai comentar ao longo dos meses, sobre livros relacionados a finanças e investimentos. E para estrear, a gente vai comentar sobre o livro Misbehaving, A Construção da Economia Comportamental, de Richard Thaler. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então, essa aqui é a capa do livro. E hoje em dia, a economia comportamental. Opa, espera um pouquinho. A economia comportamental tem sido cada vez mais valorizada porque o, tem se observado que muitas das decisões que a gente toma na área de investimentos e finanças não são decisões racionais. E o livro fala exatamente sobre isso, como que começou a se pensar sobre economia comportamental. E eu ainda não terminei o livro, estou ainda nos primeiros capítulos, mas eu acho que já vale a pena a gente comentar os aprendizados que eu tive até aqui, ok? Então, assim, no primeiro capítulo, ele fala os fatores supostamente irrelevantes. E ele conta um caso bastante interessante. Então, ele, como professor universitário, quando ele ia aplicar a prova, ele queria aplicar uma prova que conseguisse diferenciar três grupos de alunos. Aqueles acima da média, os geniais, os que lideram e estimulam o professor a exercer a carreira de professor. Então, são aqueles alunos estimulantes, né? Os, os alunos melhores da turma. O grupo intermediário ali que consegue compreender a matéria e aprender o que foi transmitido em aula. E o terceiro grupo que não vai tão bem, que não consegue assimilar muito bem. E ele, como professor, gostaria de saber quais eram os alunos, qual o percentual de alunos que estavam em cada grupo. E aí ele criou uma prova com um grau de dificuldade que conseguisse fazer essa distinção. Se ele preparasse uma prova muito fácil, todo mundo ia bem, tirar nota boa, 9, 10, e ele não conseguia fazer essa diferenciação. Então ele criou uma prova com um certo grau de dificuldade, para que algumas questões realmente diferenciassem os alunos excepcionais. E numa primeira prova que ele realizou, ele aplicou a prova e os alunos tiveram uma média de 72 num total de 100 pontos possíveis. E que seria uma nota por volta de 7, 7,2. E os alunos reclamaram muito, porque eles acharam que era uma média muito baixa, média, e eles ficaram muito satisfeitos e reclamaram. E o que o professor pensou? Ele resolveu aplicar na prova seguinte, no semestre seguinte, o mesmo nível de complexidade da prova, só que ao invés de um total de 100 pontos, ele considerou 137 pontos. E, e nessa segunda prova, a média foi de 96 pontos entre os 137 pontos possíveis, que daria o equivalente a uma nota 7, 70%. Então, um desempenho muito semelhante ao da primeira prova. A diferença foi que os alunos adoraram a prova, porque a partir do momento que ele recebe a prova e vê que tirou 96, ele ficou feliz, porque ficou muito próximo de 100, apesar da nota real ser o equivalente a 7. Né? Então, só para mostrar como que é muito ilustrativo esse exemplo em relação a como que funciona o nosso comportamento. Do ponto de vista teórico, tanto tirar 70 em 100 pontos é a mesma coisa que tirar 96 em 137.
vai dar um percentual muito semelhante. Só que do ponto de vista comportamental, do ponto de vista psicológico, ele viu que é muito diferente. Então, a partir de então, ele começou a explicar para os alunos que a prova dele sempre valeria 137 pontos totais. E o livro começa com esse exemplo que é bastante ilustrativo de como o nosso comportamento não é racional, né? E ele comenta, então, sobre que, para os economistas, existe uma entidade, que é o Homo economicus, que abreviando a gente poderia chamar de econs, que, que os economistas pensavam que os humanos se comportavam do ponto de vista puramente racional. Então, ele sempre ia escolher e realizar a decisão melhor do ponto de vista racional. Então, só para facilitar a analogia, é como se fosse aquele personagem, o Spock, do Star Trek, onde ele é um personagem puramente racional e até entende, até não consegue entender, às vezes, quando os humanos tomam decisões emocionais, sendo que racionalmente não faz sentido aquele tipo de escolha. Então, os economistas achavam que e baseavam toda a teoria econômica em cima desse pressuposto de que as pessoas tomavam decisões puramente racionais. E a premissa central dessa economia é a otimização, que as pessoas escolhem o melhor que elas podem escolher dentro da possibilidade de compra, e o equilíbrio, que seria a lei da oferta e procura. Então, quanto maior é a oferta, ah, com relação à procura, o preço cai, né? E se com a procura muito grande e uma redução da oferta, os valores sobem. E há uma tendência à oferta igualar a demanda, né? Então, se você tem uma demanda muito grande, você vai aumentando a oferta porque os produtores vão perceber que o mercado está exigindo uma oferta maior. Então, a oferta tende a igualar a demanda e vice-versa. Então, esses são os dois pontos principais da economia, da teoria econômica tradicional. Então, juntando a questão da otimização e a questão do equilíbrio. Aí ele comenta que é um grande problema, que os humanos não se comportam racionalmente. E ele dá um outro exemplo, que, por exemplo, os presentes de aniversário, de casamento, e o presente de aniversário de nascimento. Do ponto de vista racional, que diferença faz você dar um presente nessa data especificamente, né? Tudo bem, nós, com os humanos, a gente usa a data do nascimento para celebrar, a data do casamento, para celebrar um momento importante da nossa vida. Mas a gente não fica mais velho naquele ano, a gente vai ficando mais velho a todo instante. No começo, ao final dessa gravação, eu vou estar já mais velho do que no começo dessa gravação. Então, do ponto de vista racional, não faz sentido você dar um presente na data de aniversário, né? E outra questão também que não é muito racional é assim, se a gente tem um ente querido e a gente, em vez de dar um presente, a gente der o dinheiro, dar dinheiro seria a decisão racionalmente mais correta, porque a pessoa vai poder comprar o que ela quiser, né? Só que muitas vezes o ente pode se sentir ofendido, porque falar, nem pense em mim, me deu qualquer presente aí, o dinheiro para comprar. Quando você dá um presente, você escolheu, você pensou o que a pessoa gosta, tomou tempo seu para você ir atrás do presente e escolher alguma coisa que agrade o outro. Então, mesmo que exista esse risco da pessoa, no final, não gostar do presente, a pessoa que está recebendo, ela vai preferir receber um presente do que receber o dinheiro. Então, são duas situações que explicam por que
nós não somos racionais, né? Existem muitos fatos e acontecimentos e atitudes da nossa vida que não se comportam de forma racional, e sim emocional e racional. Então ele comenta, no finaliza o capítulo 1, falando que economia comportamental ele é um conceito de economia com fortes contribuições da psicologia e de outras ciências sociais. E é disso que vai tratar o livro. No capítulo 2, ele comenta do efeito posse. E ele começa com um exemplo interessante. Ele fala, por exemplo, ele descreve uma menina de 6 anos, cabelos cacheados, castanhos, que está precisando de milhares de dólares para uma operação que vai prolongar a sua vida até o Natal. E nessa situação, numa reportagem, as pessoas vão se sensibilizar e vão doar para uma agência de correios, por exemplo, para receber a doação. E essa agência de correio vai receber uma enorme quantidade de doações porque se sensibilizaram com a história dessa menina. E, por outro lado, se sair uma reportagem dizendo que o repasse de impostos, sem o repasse de impostos para um determinado hospital, por exemplo, o hospital de Massachusetts, e o hospital vai se deteriorar e haverá um aumento quase imperceptível de mortes. Então, assim, apesar de não haver o repasse, a condição do hospital vai piorar, mas vai ter um aumento de mortes não tão relevante, as pessoas não vão doar. Ninguém vai se sensibilizar com a história. Agora, se for pensar do ponto de vista racional, as condições de um hospital piorarem, por menor que seja o aumento de mortes, vai ser um número maior de mortes do que uma menina de 6 anos. Então, para analisar como as nossas decisões não são completamente racionais. É um outro exemplo que ele identifica. Então ele fala, em um mundo de econs puramente racional, a sociedade não pagaria mais para salvar uma vida identificada do que para salvar 20 vidas estatísticas. Então, assim, o caso da menina seria uma vida identificada. E são essas situações que acabam sensibilizando as pessoas para realizar doações. E quando são dados puramente estatísticos, populacionais, às vezes não se sensibiliza tanto quanto numa situação de vida identificada. Ele comenta também em relação a um vinho. Existia um colecionador de vinho e o homem disse que tinha em sua adega garrafas que havia comprado por 10 dólares e que acabaram se valorizando ao longo do tempo e custavam hoje 100 dólares cada garrafa. E que tinha um comerciante local que estava disposto a pagar 100 dólares por cada garrafa que ele possuía na adega. Ou seja, o preço vigente, o preço corrente. E o homem disse que se recusou a vender essas garrafas. E que, de vez em quando, ele abria uma dessas garrafas em situações especiais da sua vida para comemorar. Mas que ele jamais sonharia em pagar 100 dólares se ele tivesse que comprar, adquirir uma garrafa daquelas. E aí ele comenta que todas as histórias existem um mecanismo ilógico, né? Então, na cabeça do dono das garrafas, ele pensava, para vender minhas garrafas tem que oferecer um valor acima do que está valendo no mercado. E então é a questão do efeito posse. O que ela possui tem que valer mais, né? O meu vale mais. E outra irracionalidade é que ele não tem coragem de comprar uma garrafa de 100 dólares, ou seja, ele acha muito caro, né? Por isso que ele não compraria uma garrafa de 100 dólares. Mas, ao mesmo tempo, ele consome a garrafa que ele tem. Então, assim, se ele acha que não vale, se ele acha que o dinheiro vale mais do que o vinho, ele deveria vender, já que ele teve essa oportunidade, ele deveria vender as garrafas para o comerciante, né? Então ele embolsaria o dinheiro e poderia aplicar o dinheiro no que ele acha que realmente vale, né? Então, para mostrar mais uma vez a irracionalidade das decisões que a gente toma.
Mais um dado bastante interessante em relação ao nosso dia a dia, né? Quando a gente compra com cartão de crédito, existe uma taxa que é passada para o intermediário, para o cartão de crédito, que é adquirente. E hoje em dia não se cobra mais, a gente não consegue mais descontos por causa disso. Mas antigamente a gente podia pedir um desconto de 5, 10%, que seria a taxa do cartão, se a gente fosse pagar em dinheiro, né? E agora para pensar, ele poderia falar assim: "Ah, se você for pagar com cartão, você vai ter uma sobretaxa de 10% no valor do produto". Ou ele poderia falar: "Se você pagar à vista, você tem 10% de desconto do que se fosse pagar no cartão". Na prática, as duas frases dizem a mesma coisa. Pagando em dinheiro, ela vai pagar mais barato, e pagando no cartão, ela vai pagar mais caro. Mas as pessoas usavam: "Ah, você vai levar 10% de desconto", porque 10% de desconto é mais atrativo do que você pagar sobretaxa de 10%, entendeu? Então, assim, a forma também como é vista a informação também acaba influenciando nos nossos comportamentos. Então ele fala, concluindo, sobre o efeito posse, que é a característica de as pessoas valorizarem mais as coisas que já fazem parte de suas posses do que as coisas que têm apenas o potencial para isso. Ou seja, são acessíveis, mas não possuídas. Então, o que a gente possui, a gente dá mais valor do que o que a gente poderia possuir. No capítulo 3, denominado A Lista, ele fala sobre várias situações também de irracionalidades que ele identificou. Então, por exemplo, conseguimos ingressos gratuitos para mim, para você, para um jogo de futebol que fica a 1 hora e meia de distância na cidade vizinha. E no dia do jogo cai uma vigorosa chuva e nós decidimos não ir. Eu comento que se tivéssemos pagado pelos caros ingressos, nós enfrentaríamos a chuva e iríamos ao jogo. Olha que situação. A gente ganhou o ingresso e por ter ganho o ingresso, a gente decide não ir se tiver qualquer intempérie, qualquer obstáculo. E, na verdade, racionalmente, qual seria o raciocínio lógico, né? Se o jogo é bom, nós deveríamos ir, independente de ter pagado o ingresso ou não. E se não formos ao jogo, nós perdemos o valor do ingresso que poderia ter sido vendido, né? Então, assim, a gente já tem aquele ingresso na mão. Se a gente acha que o ingresso, se o jogo não vale a pena, então vende o ingresso e resolve que nem deveríamos ir, do que a gente não ir se tiver qualquer problema, né? E então ele comenta que humanos têm tempo e capacidade cerebral limitados e, como resultado, se baseiam naquilo que é de praxe, ou seja, heurísticas, e para ajudá-los a fazer os julgamentos. No entanto, usar essas heurísticas fazem com que as pessoas cometam erros previsíveis. Então, esses mecanismos, esses atalhos de comportamento são heurísticas, né? São comportamentos já enraizados que a gente tende a tomar em determinadas situações para agilizar a tomada de decisão. Só que essas heurísticas muitas vezes acabam nos levando a tomar decisões erradas. E deixa eu ver o que mais. Então, o precursor de Kahneman e Tversky, Herbert Simon, ele criou um conceito de racionalidade limitada, no qual ele falava que indicava a carência da capacidade cognitiva para resolver problemas complexos. E, na verdade, os economistas não levaram este conceito muito a sério, pois acreditavam que, enquanto os erros fossem aleatórios, as previsões altas demais ou baixas demais se anulariam, e com isso não daria uma repercussão para as escolhas. E
Então ele acha que esse conceito de racionalidade limitada podia ser ignorada com segurança, pois as decisões fora da média seriam ignoradas. Só que, na verdade, o que acontece é que as decisões não são aleatórias, né? Existem esses mecanismos heurísticos que nos levam sempre, a maioria das pessoas, a tomarem as decisões sempre naquela direção. Então, ele cita um exemplo no livro que ele fala: pergunte às pessoas se nos Estados Unidos as mortes por armas de fogo decorrem mais de homicídios ou de suicídios. E a maioria chutará homicídio. Eu também chutaria homicídio. E você? Mas, na realidade, há quase o dobro de mortes por arma de fogo, por suicídios, do que por homicídios. Este é um erro previsível. Mesmo questionando um grande número de pessoas, os erros não se cancelarão na média. Então, por quê? Porque a gente vê muito mais notícias de assassinatos, de morte, tiroteio. Os homicídios não são muito divulgados na mídia, né? Mas é um problema muito maior do que a gente pensa. Então, todo mundo tem um viés, apesar de ser um dado falso, a gente tem um viés de informação. Todo mundo a gente vê só nas notícias que, pessoas morrendo por homicídios, então a gente acha que existem mais mortes por homicídios, né? Então, mostrando que a gente tende. Não, as variações não são aleatórias, existe um direcionamento. Isso, se não for considerado, pode levar a avaliações erradas econômicas. E o último capítulo que eu li até o momento, que é o capítulo 4, ele fala sobre a teoria de valor. Então tinha um pesquisador chamado Daniel Bernoulli, que ele criou a ideia de aversão ao risco. E ele criou o conceito de que a felicidade de uma pessoa aumenta à medida que fica mais rica, mas em uma taxa decrescente. O conceito de utilidade marginal decrescente da riqueza. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Aqui. Então, esse é o conceito do Daniel Bernoulli, que é a diminuição da utilidade marginal da riqueza ao longo do tempo. Então, no começo, uma mudança de 100 mil dólares na riqueza pode mudar a vida de alguém com pouco dinheiro. Então, vamos imaginar um camponês que vive pobre, que vive numa agricultura familiar, conseguindo dinheiro apenas para se manter ao longo do mês, de repente ganha 100 mil dólares. A percepção de felicidade é imensa, né? Ele nunca veria aquela quantidade de dinheiro praticamente na vida, para trabalhar essa vida inteira. Então, a felicidade com essa mesma quantidade de 100 mil dólares, a percepção é imensa, né? Agora, esse mesmo 100 mil dólares, então aqui, essa mesma reta, numa pessoa rica já, no milionária, por exemplo, Bill Gates ou Jeff Bezos, qualquer milionário atual, 100 mil dólares, você fala assim, ó, você teve um prêmio aqui, você acabou de ganhar 100 mil dólares. A percepção de felicidade dela não faz diferença, né? É lógico que ela vai gostar de ter ganho 100 mil dólares, mas a percepção de felicidade dela aumenta muito pouco. Então, o Daniel Bernoulli criou essa ideia de que a diminuição da utilidade marginal da riqueza. Já Kahneman e Tversky, eles mudaram o foco dos estados de riqueza para mudanças de riqueza. Então, ele colocou aqui um exemplo. Deixa eu mudar aqui minha tela. Vamos supor que Jenny ganha 80 mil dólares por ano. No final do ano, ela recebe um inesperado bônus de 5 mil.
Como ela assemelha esse fato? Será que ela calcula o impacto dessa mudança de riqueza em toda a sua vida, que é praticamente imperceptível? Não, mas provavelmente ela pensa: uau, US$ 5.000 a mais. As pessoas pensam na vida em termos de mudanças e não em termos de estados de riqueza. Podem ser mudanças no status quo, mudanças em relação ao que era esperado, ou seja qual for a forma que assumam, são mudanças que nos tornam felizes ou tristes. Então, aí ele adaptou aquele gráfico anterior neste novo gráfico. Então, aqui, essa parte de cima aqui é o gráfico do Bernoulli. Então, era uma curva onde a felicidade aumentava menos de acordo com o estado de riqueza. E aqui ele já muda e coloca aqui. Então, em relação à perda. Então, a gente tinha em relação a ganho e aqui a curva em relação à perda. Então, eles viram que a percepção de perda de dinheiro é muito maior do que a percepção de ganho. Então, assim, para o mesmo ganho de dinheiro aqui, ó, então se ele ganhou US$ 100, ela vai subir isso de felicidade. Agora, se ela perder US$ 100, ela perde tudo isso aqui de felicidade. Entendeu? Então, é uma percepção em dobro, praticamente. E um outro conceito que ele coloca também nesse capítulo é o conceito da lei de Weber-Fechner e o conceito de Just Noticeable Difference, que é a diferença infimamente perceptível em qualquer variável é proporcional à magnitude desta variável. Então, por exemplo, você está comprando um rádio relógio que custa R$ 45 em uma loja, mas você acaba ficando sabendo pelo vendedor que numa outra loja da rede está com uma promoção de US$ 10, mas você vai ter que percorrer, pegar trânsito e andar aí por volta de meia hora para chegar até a outra loja e pagar US$ 10 mais barato. E numa outra situação, você imagine uma outra situação que você está comprando uma televisão que custa US$ 495. E aí ocorre a mesma situação. Você fica sabendo que numa outra loja está com US$ 10 mais barato e também fica a 30 minutos de distância. O que você faria nas duas situações? Muitos resolveriam ir até a outra loja na primeira situação para economizar os US$ 10. Porque pensam, nossa, eu estou economizando quase 30% do valor do relógio. Vale a pena eu ir até lá. E na segunda situação ele pensa, não, US$ 10 para 495 no total é um desconto que não vale a pena. Mas pensa, você está economizando, você vai gastar 30 minutos para ir até a outra loja nas duas situações e vai economizar a mesma quantidade de dinheiro. Então, na verdade, o raciocínio deveria ser se vale a pena eu gastar 30 minutos a mais, eu perder meu tempo e ir até lá, e o que deveria decidir, favorecer a decisão, é o valor, se aquele tempo que eu vou perder vale a economia de X dólares. E essa é a pergunta certa a se fazer. O que a gente faz, normalmente, a gente pega o percentual de desconto e vê se vale a pena ou não. Então, o JND, que é o Just Noticeable Difference, no primeiro caso, ela era perceptível, era uma diferença perceptível, então a gente já tinha o JND, então por isso a gente tomou a decisão de ir na outra loja. E na segunda situação da televisão,
a economia de $10 não seria uma JND, o Just Noticeable Difference, a diferença minimamente perceptível para fazer a gente tomar essa decisão. Então é um conceito interessante também abordado no livro. E ele comenta que as perdas doem cerca de 2 vezes mais do que os ganhos fazem você se sentir bem, né? E esse é o conceito de aversão à perda. Isso é bastante aplicável na bolsa de valores e nos investimentos, e é o que fazem as pessoas se desesperarem e se incomodarem tanto com a queda na bolsa, as variações da bolsa, né? Então, um dia sobe 5%, você fica feliz, nossa, beleza, quanto que eu vou ganhar? Meus investimentos estão indo bem, estou ganhando 5% hoje, olha só, se você fica feliz. Mas, quando você vê no dia seguinte cair 5%, a sua percepção é maior, a sua percepção negativa, né? Porque as pessoas têm aversão a perdas. E por isso muitas pessoas acabam sendo muito conservadoras nos investimentos e não querem correr riscos, né? Porque correr riscos implica, se você estiver tendo perdas, vai doer bastante, né? E as pessoas querem fugir dessa dor. Então, ter esse conhecimento de aversão ao risco faz você tomar as suas decisões com mais consciência e você suportar também os momentos de oscilação, né? Para um investidor recém-investidor na bolsa, ele não está acostumado com essas oscilações e acaba doendo bastante quando você vê o papel que você comprou desvalorizar 5, 10% em uma semana, 2 semanas. Mas o comportamento inerente da bolsa é esse, de oscilação, de variação. Então, a pessoa precisa, para investir em ação, precisa saber dessa característica e precisa se adequar e suportar bem essa oscilação. Para mim, eu não sofro com essas variações. Se está dentro da minha avaliação, de que valeu a pena entrar no papel, essas oscilações fazem parte. E é assim que eu encaro. Então, o conhecimento de economia comportamental, saber essas teorias, saber como que funciona o comportamento humano, como que funcionam as pessoas, a mente das pessoas em relação a ganho, em relação à perda, isso vai te fazer um investidor melhor, né? Autoconhecimento vai fazer você ser um melhor investidor. E ele termina, então, o capítulo resumindo. Nós experienciamos a vida em termos de mudanças, né? Então, assim, se a gente está ganhando sempre 10 mil, de repente tem um bônus aí de 3 mil, a gente fica feliz, porque é uma mudança, né? Então, se a gente ganhava 2 mil, sobe para 5 de salário, nossa, a gente fica feliz. Mas depois de um tempo, aquele salário de 5 mil já não causa tanta felicidade, né? Então, assim, a gente acostuma com a situação. Então, essa emoção de felicidade, ela é muito relacionada a mudanças no estado, né? E por isso que as pessoas, outra justificativa que também entra nessa questão, é por isso que as pessoas são tão consumistas, né? E por isso que elas querem ir ao shopping, realizar compras, por causa daquela mudança de estado, né? Aquela sensação quando você recebe uma notícia boa, quando você compra uma roupa nova, a sensação de experimentar algo novo, de ficar bonito, de essa sensação de felicidade. Mas a felicidade ela é temporária e depois de um tempo aquela roupa já não faz tanta, não te causa tanta felicidade como causou no dia que você ganhou ou comprou aquela blusa. Então, esse conceito de que nossa percepção de felicidade está nas mudanças e
que a gente tem uma redução da sensibilidade ao longo do tempo, tanto para ganhos como para perdas, e que as perdas machucam mais do que o prazer dado por ganhos de tamanho equivalente, são conceitos fundamentais para a gente realizar investimentos adequados, né? Se a gente consegue viver uma vida financeira e realizar investimentos mais corretos e que vão te fazer chegar à independência financeira a partir do momento que a gente tem esse conhecimento e sabe e procura observar como que a gente está se comportando, né? Então, geralmente eu recomendo, quando a pessoa vou ensinar alguém a investir em ação, que a pessoa tem que prestar atenção na questão emocional dela, em vários momentos do investimento, quando ela está começando a investir, na hora dela tomar a decisão de investimento, depois ao longo do investimento e depois quando ela sai do investimento, e analisar se o estado emocional acabou influenciando no resultado do investimento, né? E trabalhar essa questão emocional é bastante importante, ok? Bom, acho que por hoje era isso. Espero que você tenha gostado. Eu vou continuar minha leitura aí do livro e em breve, aí, quando eu tiver um volume de capítulo já suficiente para um novo episódio, eu vou realizar, ok? Fica ligado aí no canal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!